Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Olá, olá! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Conexões Verdes. Eu, essa jornalista que vos fala, Cleide Lima. Eu tenho a honra e o prazer enorme de estar hoje conversando aqui com o Ed Santos, que é psicólogo e psicoterapeuta, e que desde o início do projeto da Associação Brasileira de Neuroimageria Óptica, ele faz parte, ele está junto, atuando junto com a gente nesse desafio enorme que é apoiar as pessoas com diagnósticos difíceis e diagnósticos como a neuromielite óptica e também de doenças raras. Então, Ed, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por tanto, por sempre. Espero que esse dia de hoje a gente consiga levar mais um pouco de carinho, né, para muitas pessoas que vão escutar a gente e principalmente nesse dia de lançamento que é aqui dentro do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre saúde mental. Então, eu acho que a gente precisa falar disso também. Então, muito obrigada por você estar disponível, como sempre esteve, inclusive hoje, para poder conversar com a gente, assuntos todos que a gente vai falar aqui. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Você sabe que o carinho é grande por você, pela sua pessoa, pelo projeto também, que é a BNMO. É muito bom poder oferecer todo o trabalho que temos oferecido esses anos todos e ver também as pessoas aprenderem mais sobre elas, né? Então isso para mim é um prazerzão. Fico muito feliz pela confiança no trabalho também. E vamos, né, para mais um ano. Sim, e eu espero que esse ano seja muito mais potente do que os outros foram. E eu já começo aqui, Ed, questionando uma coisa que fica sempre na dúvida e a gente precisa esclarecer mesmo. Qual é a diferença entre psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta integrativo? Essas terapias todas que a gente acaba utilizando, algumas pessoas, né? Acabam utilizando para esse cuidado, para esse aprendizado sobre si, como você mesmo falou. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essa variedade que existe, para que a partir disso a gente consiga levar mais assuntos. Sim, então, o psicoterapeuta não necessariamente pode ser um psicólogo, né? Tem uma formação em psicologia. Eu acho que essa é uma diferença bem interessante, assim, né? Existem algumas formações, alguns métodos de tratamento mesmo, né? Do emocional, que não passa diretamente pela graduação da psicologia. Então, essa seria uma diferença, essa principal diferença que eu posso falar, né? Porque a psicologia e a graduação, ali tem, na academia, são métodos que eles são comprovados cientificamente. Então, né, a psicologia ela vai seguir sempre esse caminho. E a psicoterapia, o psicoterapeuta, né, ele já tem um outro leque de métodos que não necessariamente estejam comprovados, né? É um outro caminho que segue. Então, aí são estudos a partir de bases diferentes. Então, para qualquer profissional, né, não só da psicologia, da psicoterapia, é bem interessante sempre buscar alguém que tenha uma referência, né? Alguém que já foi, para que você possa saber ali, ter um mínimo de entendimento quem é aquela pessoa, né? Aquele profissional, além do currículo, né? Isso é com todo profissional, né, Cleide? É interessante a gente ter uma indicação, saber, né? Para uma noção de quem a gente está indo, né? Eu gosto sempre de perguntar, assim, ou de oferecer, né, para os meus clientes, né? Tem alguma dúvida? Quer saber algo mais, né, sobre essa linha de trabalho? Enfim. As terapias integrativas, tem mais a ver com o cuidado que vai envolver a questão da energia, né? Ela vai envolver questões que vão além da parte mental e emocional. São outra base também de início, né? Então, cada um na sua base de começo, assim. Então, essa é a diferença de cada um. E aí vai também de cada pessoa ver como se adapta a cada tipo de terapia, né? Ou como funciona, o limite de cada uma também, né? Para cada caso, enfim, vai bem por aí. Eu acredito que aí você me corrige, tá? Que a saúde mental ela deve ser buscada de acordo com o que essa pessoa
se sente confortável. E aí, seja a psicologia, sejam as várias linhas da psicologia, né, que são várias, seja a terapia integrativa, seja tudo isso junto, sejam terapias energéticas. O que eu entendo, e aí a gente precisa também identificar, tirar esse preconceito que acontece muito sobre saúde mental, é que a gente precisa encontrar esse conforto mental e emocional, né, um conforto para que a gente mantenha um equilíbrio, para que a gente consiga dar conta do que está acontecendo. E aí, quando a gente lida com doenças raras, né, que são muito complexas, e aí especificamente MMO, que é o que a gente atua diariamente, a gente percebe muitas pessoas meio perdidas em relação a isso, né? Que profissional eu procuro? É psiquiatra? É psicólogo? Aí alguns criticam aqueles que ficam só na fé, só na religião, não, porque minha religião é suficiente. E aí a gente vê outros que criticam aqueles que buscam terapias mais integrativas, mais energéticas. Então, bora falar um pouquinho sobre isso, Ed, desse preconceito que acontece em relação, né, no entorno da saúde mental e emocional. E o que é que realmente é o objetivo de todas essas terapias, às vezes também dos aconselhamentos das religiões, porque eu acredito que o importante é a gente buscar o equilíbrio. Ou eu estou errada? Não, acho que é o caminho, esse caminho mesmo, né? Você falou bem, assim, buscar o equilíbrio, né? E aí o equilíbrio a gente vai encontrar no caminho, né? Não tem só uma área que vai nos dar o equilíbrio, né? Então, não adianta buscar terapia, não fazer atividade física, não tomar medicação, se for necessário, né? Não fazer uma alimentação mais saudável, se eu acredito, não cuidar do meu lado espiritual. Então, é buscar um equilíbrio nessas áreas. O que eu percebo é que, eu vou falar dessa cultura a partir do que eu vivo em Salvador, né? E algumas pessoas que eu atendo fora, assim. Mas o que eu percebo é que nós temos uma dificuldade de reconhecer qual é a necessidade que nós temos. O que é que eu preciso de fato agora, né? Eu preciso de um cuidado religioso, eu preciso de um cuidado psicológico, eu preciso de um cuidado psiquiátrico, né? Isso falando do nossa temática, né? Mas trazendo para um lado ainda mais individual, eu percebo que nós temos dificuldade de perceber. Eu preciso agora de um abraço. Eu preciso agora conversar. Eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso do quê? Então, eu acho que uma questão assim, que é bem importante é a gente não reconhecer de fato nossa necessidade. Então, quando a gente não reconhece, a gente vai pelo que o outro está dizendo que a gente precisa. Muitas pessoas chegam no consultório de psicoterapia, né? Porque alguém também indicou, alguém falou que a pessoa, ó, você precisa buscar essa ajuda. Então, acho que começa por aí, assim. Eu não sou contra nenhuma abordagem, assim. Acho que todas elas vão funcionar de acordo com a necessidade de cada um, né? Cada um vai precisar perceber, assim. Enquanto psicólogo, eu vejo que tem alguns casos que o paciente precisa de medicação psiquiátrica para ajudar ele a ter esse suporte interno para ele atravessar a demanda que ele está vivendo, porque às vezes está insuportável. Então ele vai precisar do psiquiatra, né? E muitas vezes, Cleide, a pessoa, por ela acreditar ou ter nascido nessa vertente, às vezes ela precisa de um cuidado religioso ou espiritual, como ela acredita, porque aquilo faz sentido para ela. Então ela também precisa buscar aquilo, né? Então, não para mim, no meu ponto de vista, não existe uma invalidação de nenhum tipo de cuidado. Eu acho que o que é importante é observar qual é o cuidado que está sendo necessário agora. Já busquei para pessoas que estão, né, atravessando aí diagnósticos mais desafiantes. Então, já busquei o médico, já busquei o psiquiatra, já estou com o psicólogo. Eu preciso de outra área, né? É o educador físico? É o nutricionista? É um cuidado energético, se eu acredito? O que é que eu preciso, né? Qual é o caminho a partir de agora que eu preciso ou fortalecer ou buscar? Eu acho que isso ajuda a gente a cuidar da nossa saúde mental, né? A saúde mental parece que é só a mente, né? E parece que a mente está no cérebro e não está. Nossas células têm memórias, né? Nosso corpo tem memórias. Então, é cuidar desse corpo de uma forma mais integral possível, abarcando, envolvendo todas essas áreas, né, da vida. A gente, pensando dessa forma, eu acho que a gente começa a necessidade de falarmos aqui sobre autocuidado. E porque, dentro do meu ponto de vista, e aí, novamente, você me corrija, né, que estamos aqui para bater esse papo mesmo, a busca pela saúde mental e emocional, ela se dá a partir de talvez a primeira faísca de autocuidado,
que é quando a pessoa percebe realmente que ela precisa de ajuda. E aí você já trouxe aqui também da coisa do perceber-se, né, do conhecer-se. Então, bora falar um pouquinho disso, dessa descoberta, que não é um processo simples, não é um processo rápido, é um processo de uma vida inteira, né? E qual que é a participação desse autocuidado dentro desse processo mesmo? Porque, no meu ponto de vista de leiga, ele é o responsável total. É quando a gente se percebe que tem que cuidar de si, e aí vai atrás mesmo de buscar essas fórmulas, né, esses formatos, essas pessoas, esses lugares, essas abordagens, ou como que a gente consegue naquele momento, de acordo com a condição e com a realidade que a gente vive. Eu tenho uma professora, eu acho que ela tem 70 e alguns anos, assim. E aí, numa aula, ela trouxe pra gente que ela tinha ido para terapia, algo assim, e tinha descoberto algo novo sobre ela. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, então é a vida inteira que nós vamos descobrindo camadas sobre a gente. Então, todos nós sabemos até um certo nível sobre nós. Mas tem alguns pontos da nossa vida, se a gente quiser aprofundar, a gente vai precisar buscar, às vezes, ajuda para reconhecer. Por exemplo, as emoções, né? Eu não sei como é que foi aí para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, mas quantas vezes eu já ouvi, assim, eu chorando criança, você é menino, você não é homem, não? E aí eu calava o choro, né? E quando a gente faz isso com a criança, ela passa a não reconhecer mais o que é tristeza, o que é choro de tristeza, né? O que é choro de angústia, o que é raiva, porque ela precisa se portar de uma forma como o outro diz que ela tem que se portar. Isso distancia a gente, né? De quem nós somos de fato. Então, e aí trazendo, né, a experiência de cuidar de pessoas com NMO, por exemplo, então você descobre um diagnóstico extremamente desafiante, a vida passa por uma turbulência assim grande e muitas emoções que você não sabia que tinha dentro de você surgem. E aí a gente vai começar a aprender no processo terapêutico, né, a nomear elas. Então você vai enfrentar, você vai estar passando por um processo de descobrir partes suas que não acredita tanto como você achava que acreditava, que tem uma tristeza grande que você não tinha contato antes, que tem muita raiva, né, que tem muito medo. Então, são áreas dentro da gente que a gente só acessa quando algo acontece que faz a gente olhar para isso. E nesses momentos a gente precisa de alguém ali nos dando suporte. Às vezes não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposa, né? É um profissional que está capacitado para te ajudar a olhar para né, esses sentimentos, essas situações de um lugar seguro, um lugar possível, te ajudando a construir novos recursos para que você crie estratégias também para lidar com essas situações cada vez mais. E tem uma fala assim que eu tenho corriqueiramente que é aprender mesmo, né? Todo mundo está aprendendo assim. Né? Estamos iniciando um novo ano e tem aquela esperança assim, né, do ano ser melhor, um novo ciclo, né? Tudo isso que a gente já cria. E aí é interessante observar assim, o que foi que eu aprendi ano passado sobre mim, né? Essa foi a temática do nosso último grupo terapêutico. O que eu aprendi sobre mim esse ano? Olha que frase massa, que pergunta massa. Porque aí eu já... Isso é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é você se perguntar e perceber de fato o que é seu, o que não é seu, o que você só está carregando porque ouviu várias pessoas falarem, né? Então, que acontece o tempo todo, né? É o tempo todo, assim, a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a gente. Então, nada melhor do que começar esse ano e se perguntar, assim, antes de planejar, né? O que foi que eu aprendi sobre mim no ano passado? E isso já dá, como diz em Salvador, pano para manga, né? É verdade. E eu acho que a gente tem que perguntar isso sempre mesmo, né? O que é que eu aprendi com essa situação? O que é que eu aprendi? E com esse relacionamento, com esse momento desafiador, fica parecendo que é um discurso, é um discurso de quem já superou, é um discurso de psicólogo, e na verdade não é. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, a gente tem dentro da BNMO, e já iniciou, já, antes de formalizar a BNMO, a gente já tinha o grupo, né, de psicoemocional, de apoio, ele funciona online, né, e as pessoas que sentem que querem participar desse grupo de acolhimento, participa. A gente tem uma equipe bem grande, né, de psicólogos que, junto com o Ed, nesse processo, não só com as pessoas que têm o diagnóstico, mas também com os familiares, e também agora já fazemos também individuais, né, os processos que precisam ser individuais. Mas dentro
desses anos todos, Noed, de atuação com esse grupo, né, majoritariamente pessoas com neurodelito, o que é que tu tem aprendido? O que é que tu tem percebido, não sobre especificamente os casos dessas pessoas, mas sobre os aprendizados, sobre o que é que tem acontecido de bacana dentro desse grupo, de transformação? Porque eu acredito que o desafio de uma doença como NMO, quem vive ou quem está próximo consegue saber e perceber que é bem complexo, né? Envolve camadas diversas, assim, desafiadoras, e que a gente realmente se desestrutura muito, e não só a pessoa, mas a família inteira. Mas o que tem percebido de avanço, né, de melhora, e eu me sinto muito confortável em te perguntar, porque você participou do meu processo, né, de melhora, do meu processo de diagnóstico, pós-diagnóstico, sem tratamento, depois com tratamento, sem estabilização, com estabilização, depois todo um processo de reconhecer-me enquanto pessoa para além da NMO, depois o fortalecimento para a construção da ABNMO, o início disso tudo, que você vê tudo hoje. Então, eu me sinto muito confortável de te perguntar, porque eu sei que você tem acompanhado várias outras jornadas também desse mesmo jeito. Então, o que você tem aprendido com essas pessoas, sabe? Com essa experiência? E o que você tem percebido que a equipe também de psicologia, que hoje faz parte dessa equipe da ANEL, também tem percebido, tem sentido, né? Nesses anos todos que a gente tem aí desenvolvendo esse trabalho. Sim, pergunta massa. Então, assim, o Ed, profissional, tenho aprendido o quanto nós, seres humanos, somos capazes, a potência de ressignificar a vida e dar novos rumos. Não que eu não tenha visto isso no consultório, né? Mas é diferente quando a gente trata alguém que tem questões, vou falar assim, mas não é só isso, né? Mas assim, somente emocionais, e tratar alguém que tem algo que é do físico, da estrutura física, e ela precisa ressignificar tudo. Não é só uma parte, é tudo. Então, acompanhar pessoas que estão vivendo esse processo tem me feito acreditar mais assim nas pessoas, sabe, no ser humano, do quanto nós somos, temos muita potência dentro da gente, e eu não sei o quanto estamos acessando isso. Então, eu vejo o grupo que começou lá atrás, lógico, né, mudou bastante assim, as pessoas, mas começa como a maioria começa, né, ir para psicólogo, falar o quê, né? Ir para lá ficar só falando de mim, né? Na verdade, o maior receio que as pessoas têm para ir na psicoterapia é porque elas vão ter que se enfrentar, né? Elas vão ter que se ouvir falar. E falar, e não alguém que vai debater com ela se está certa ou se está errada, mas ouvir como ela está se expressando, como ela está sentindo na real. Né? Então, ver a evolução das pessoas de estar no grupo, porque elas percebem o quanto elas evoluem, o quanto elas aprendem uma com as outras, o quanto tem estratégias, recursos que ela nem tinha pensado, mas a outra pessoa, que também está no processo, né, de entender como funciona a NMO no corpo delas, está utilizando, e ela fala, que massa, eu posso usar também. E aí é um outro aprendizado também que para mim está sendo grande, é o quanto esse fenômeno de grupo assim é muito importante, muito rico para todos nós, né? Em termos de sentir apoiado, sentir um lugar de pertencimento também, porque é uma das grandes queixas, né? Com algumas pessoas de NMO, assim, de falar sobre o diagnóstico, as pessoas, como não é algo visível, algumas pessoas falam de um descrédito, né, que sentem assim. Então, o grupo ele tem um poder assim de ajudar as pessoas a se reconectarem consigo, com o que de fato é importante para elas, muito grande. E poder acompanhar isso, eu falo, caramba, que bom que Cleide me fez esse convite. Que bom que a equipe está aqui também propondo esse espaço para que pessoas com extremo potencial possam se reconectar de novo com essa força, né, que tem dentro delas para ressignificar. A sua história é isso, né? A sua história é uma história de se reconectar de novo com o seu potencial, né? E recomeçar. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é leve, né? Altos e baixos acontecem, mas é esse o nosso papel, assim, né? De ir, bora é um passo de cada vez, né? Não quer dizer que é rápido. Ótimo, exatamente. Cada pessoa tem o seu tempo, e é literalmente assim, né? Tem o seu tempo de ressignificar esse novo corpo, que é uma coisa que a gente fala muito, né, dentro dos nossos trabalhos. Quando uma pessoa ela nasce com algum tipo de limitação, né, ou algum tipo de deficiência, ela
entende o mundo já a partir daqui. E quando é o caso de doenças como a neuromielite óptica, a esclerose múltipla e outras que a pessoa já sabe do diagnóstico depois, esse diagnóstico é desenvolvido depois, e aí a partir deles acontece algum tipo de limitação, ela precisa aprender a viver no mundo a partir desse novo corpo. Não é só o diagnóstico somente. Claro, é também a possibilidade de alguma sequela a qualquer momento ou já ter alguma sequela e ter que cuidar disso, né? Ter que cuidar dela. E a gente fala muito disso, né? De como ressignificar esse corpo em um mundo que essa pessoa conhecia de uma outra forma e que o mundo também conhecia essa pessoa de uma outra forma. E eu vejo muito quando eu estive no grupo, né? Nos momentos em que a gente foi construindo todo esse potencial esse lugar, né? Porque eu acredito que esse grupo é um lugar, né? Esses grupos esse lugar mesmo de construção. Eu via muito isso, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho desse reconhecer-se, né? Nesse mundo em que as pessoas te conheciam de outra forma e agora você não é mais aquela pessoa, ficou cadeirante ou porque perdeu a visão. Às vezes não tem nenhuma sequela, mas existe um diagnóstico ali que literalmente assombra, né, a pessoa na possibilidade de a qualquer momento ter um surto. E a gente tem uma publicação, inclusive, sobre isso, né, que a maior dificuldade desse grupo é uma ansiedade sobre o medo de ter um novo surto, né? É um medo que fica rondando, que fica pairando, e esse medo que não deixa a pessoa olhar para o que ela está naquele momento, né? Para o que está realmente agora, o que é agora, não? A gente fica com esse medo lá na frente, uma hipervigilância, e que demora um tempo grande, para alguns casos, no meu caso mesmo, demorou muito tempo para eu deixar de ficar hipervigilante, no receio, no medo de que a qualquer momento tudo iria dar errado, porque a qualquer momento eu poderia ter um surto novo. Isso ainda me assombra de vez em quando, eu acredito que para muita gente também. Mas como é que tem sido isso, assim? Como é que você tem percebido esse processo com o pessoal? Mas, para além disso, você enquanto profissional mesmo, o que é que você diz para essas pessoas que estão descobrindo novos diagnósticos, que tem seu corpo tendo algum tipo de limitação que não tinha antes, enxergando o mundo literalmente, né, de outro modo, ou porque ficou com baixa visão, ou porque perdeu as cores, ou porque estava monocular, ou porque realmente perdeu a visão completa. Então, como é que é isso, assim, Ed, dentro da psicologia, né, esse novo eu, e como que você, enquanto profissional, vocês, né, enquanto profissionais, principalmente os que estão hoje dentro da equipe da BNML, têm atuado com as pessoas sobre isso? Sim. Então, o caminho não é o cuidado com a saúde mental, nem emocional, ele não é algo estanque, né? Assim, a gente cuida disso, depois cuida disso, depois daquilo. Pelo menos eu, o Ed, não trabalho dessa forma. A gente vai trabalhando e vai entendendo que tem um processo acontecendo, que pode ser que a gente trabalhou uma questão, depois volta, vai e volta, né? Mas eu vou falar de uma forma que parece linear, mas não é assim, né? Então, eu acho que um passo bem importante, primeiro a gente trabalhar o luto desse corpo, que agora é um novo corpo. Né? Então, luto daquela imagem que eu tinha de mim e agora não é mais a mesma imagem, né? Então, esse é um processo que pode demorar muito tempo. Ou acho que demora muito tempo, não. Nós todos vivemos isso o tempo inteiro. Mas quando se tem um diagnóstico, parece que ele fica mais estampado, assim, né? Parece que tem uma urgência. Né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa falar assim, ela começou falando, gente, desculpa, eu estou muito triste. E aí começou a relatar tudo o que aconteceu. Falei, olha, se eu tivesse vivendo isso também, eu estaria triste, assim, não tenho por que se desculpar. Né? Porque é um desafio muito grande, assim. Não é simples. Às vezes a gente fala, eu percebo que algumas pessoas falam de uma forma mais simplificada, mas não é. Então, assim, acho que começa com a gente trabalhando o luto, né? Quem eu era e quem eu sou, para depois construir quem eu posso ser. Assim, tem esse caminho, assim, né? E o quem eu posso ser tem a ver com a minha nova identidade. Então, o que é que eu tenho? Porque às vezes eu percebo assim que o sofrimento que paira tem a ver com as funções que a pessoa executava na vida antes do diagnóstico. Né? Então, o sofrimento parece que eu não vou poder fazer mais aquilo. E aí, o processo de autorreconhecimento é o que é que tem na essência lá que continua aqui.
Porque é isso que a gente leva para qualquer lugar, né? Então, a gente está numa função, numa profissão, e daqui a pouco pode não estar mais, e está num outro caminho. Isso tá para todo mundo, né? Para quem está na vida, né? A gente está no relacionamento e pode ser que o relacionamento não tenha mais e a gente vai ter que lidar com isso. Então, o caminho que eu sinto é um caminho muito de reconectar com o que é minha essência, assim, o que é meu, e mesmo que o meu corpo se transforme, eu não vou perder isso, porque isso é meu, isso é quem eu sou, né? E se reconectar com isso é o que dá a potência para a gente continuar, a força, assim, para a gente continuar, né? Para lembrar, assim, nossa, eu adoro fazer trabalho artístico, não sei. Eu adoro conversar com pessoas. Um dia desses eu estava conversando com uma psicóloga e eu falei, gente, eu fui no grupo, participei do grupo, e eu senti que eu estava só observando, porque o apoio que uma pessoa estava dando à outra era tão importante e necessário que eu só doei minha presença. Só não, né? Mas fiquei na presença, assim. Pela habilidade que a pessoa tinha de poder falar da vivência dela de um lugar muito real, assim, com uma experiência concreta, podendo apoiar o outro. Então, era a força dela, né? Então, eu sinto que começa por aí, assim, sabe? Porque quando a gente vai se permitindo viver o luto, eu vejo que na nossa sociedade atual não tem, parece que não tem espaço, parece, né? Que não tem espaço para isso, né? Tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido, mas ainda você está com isso. Então, se a gente não dá o espaço para a gente assim, né, entender que a gente está num processo, a gente já se atropela. Né? E eu acredito que muitos de nós temos histórias de esse autoatropelamento bastante, assim, né? Muitas histórias, assim, de não se permitir sofrer porque tem que ir para a vida, né? Tem que fazer as coisas, tem que fazer girar, tem que fazer andar. Então, o caminho, eu acredito que é esse, assim, né? Calma, calma, descobriu agora o diagnóstico, calma, profissional, você está atendendo essa pessoa, ela está repetindo de novo o mesmo assunto, é esse o processo. Ela precisa de um lugar onde ela possa repetir para ir poder elaborando o que está acontecendo com ela até que ela possa integrar mesmo esse desafio. Até para que ela possa, depois que sai do medo, sai ou diminui o medo, né? Depois que ela compreende mais como funciona agora o corpo dela, ela possa aos poucos também sair da hipervigilância, de um lugar mais seguro internamente, né? Porque descobrir, primeiro que quando se descobre a NMO, muitas pessoas, pelo menos as que eu já atendi, passaram por situações muito difíceis até saber que era NMO. Então, o sistema nervoso está abalado ainda, né? Com todo o procedimento, ida e volta de hospital, toma medicação, não é ainda, e o corpo reagindo de outra forma. Então, o sistema ainda está hipervigilante, né? Então, como é que a gente desensibiliza o sistema nervoso, né? Não me ensinaram na escola. Não sei, feita, porque próximo sabe que eu vivo hipervigilante, né? Então, não sobre NMO, mas sobre tudo, qualquer coisa que esteja ao meu entorno. E essa palavra que o Ed, essa expressão, né, que o Ed fala, eu acho que é uma chave muito importante para a saúde mental geral, e principalmente quando a gente tem um diagnóstico que a gente tem que cuidar, que é dessensibilizar o sistema nervoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ed, porque parece que quando fala assim, é o sistema nervoso, só quem tem propriedade para falar é o neurologista, que é quem atua, né, diretamente. E o que vem a ser essa dessensibilização? Como é que a pessoa pode desacioná-lo, né? Como que é realmente esse processo no geral? Porque eu lembro que a primeira vez que me falou isso foi você, de que eu precisava dessensibilizar. Que minha gente, como que eu vou fazer isso? Porque tem um diagnóstico, tem mil coisas para fazer, que foi o que você acabou de dizer, que tem a vida está aí acontecendo, não posso parar para fazer, e essa narrativa não é de Cleide, é de muita gente, né? Tenho criança para dar conta, tenho trabalho para cuidar, e aí não posso mais trabalhar na minha área que eu trabalhava, porque aquela função precisava de algo que eu não tenho agora, como a visão, ou como talvez mobilidade, e a vida continua pedindo que a gente continue aqui, mas a gente que fica se exigindo várias coisas. E, no geral, a gente precisa viver, né? Precisa pagar as contas, precisa existir nesse mundo, né? Se fazer existir. Então, como que a gente se dessensibiliza o sistema nervoso dentro desse mundo que tudo é urgente, tudo é para ontem, que a gente nunca é suficiente, e ainda convivendo com um diagnóstico difícil, com um diagnóstico crônico, né? Que precisa de uma atuação e um cuidado constante. Sim. Uau, pergunta de milhões agora. Então, eu gosto de frisar isso, assim, eu vou responder de um lugar da psicoterapia, né, desse lugar, assim, não é de um lugar da ciência neurológica, assim. Então, é isso, assim.
Quando você me pergunta, a primeira informação que chega para mim é assim, muitas vezes a gente aprendeu a ser hipervigilante, às vezes na infância, ou às vezes a gente teve pais hipervigilantes, assim, né? Porque lá atrás tinha que trabalhar muito ou alguma rotina que não dava para descansar. E aí a gente não sabe descansar, porque não sabe, assim, sabe? Não é uma coisa do tipo eu não quero. Não, é porque não sabe ainda descansar. Porque vem de uma experiência da vida, até mesmo das gerações que não sabia fazer isso, né? E é interessante, assim, observar o quanto esse comportamento, assim, de não saber descansar está presente em muitas mulheres, né? E aí eu trago a experiência das mulheres que eu já atendi também, né, no grupo, de não saber descansar, não saber cuidar só de si, cuidar sempre de muita gente. Se começar a cuidar de si, parece que está errado, assim, né? Está errado porque tem uma culpa dentro, né, de si e tem um pedido externo de como assim você não vai olhar para o marido, para a mãe, para o filho, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque tem algo que é cultural, tem um contexto que é maior do que a pessoa. Tem isso, assim, né? Então, o que a gente precisa, quando é possível, é buscar, além da terapia, tudo isso, né? Atividade, medicação para quem precisa. Se eu estou com a cabeça muito acelerada, será que eu consigo conviver com pessoas que têm uma cabeça menos acelerada, assim? De fato, né? Não a pessoa que guarda, a pessoa que tá menos, né? Para eu aprender como é isso, né? Conviver com pessoas assim, né? Se tivesse a oportunidade, né? Talvez eu não possa, falando de uma pessoa que não consegue descansar, né? Será que eu consigo descansar 10 minutos, 15 minutos? Para que eu também não ofereça muito estímulo para o meu corpo, que eu não vou dar conta. Então, eu vou aprender a descansar em 10 minutos. Assim, eu vou trabalhar 2 horas, eu vou descansar ali 10 minutinhos. Me dá esse tempo. E descansar é não ficar com o celular na mão, né? É ficar só você e você. Aprender a fazer isso. E aí a gente vai dando outros estímulos para o nosso cérebro, para que ele possa produzir outros caminhos de informação. Não só aqueles que a gente já sabe, né? Essa é uma possibilidade. O que mais eu posso fazer para estar próximo do meu corpo só, não fora do meu corpo? Que a gente, não sei você, né? Mas eu demorei muito tempo para ficar eu dentro do meu corpo, assim. Porque eu ficava só na cabeça, eu ocupava só minha cabeça, assim. O meu corpo ficava vagando no mundo. Era um corpo andando e uma mente extremamente pensante, né? Então, cada vez que a gente ocupa mais o nosso corpo, né, de perceber o corpo, eu tô com fome. É uma fome que é uma fome do corpo, né? Não uma fome da cabeça. Isso vai ajudando a gente a sair do automático. Ajudando, assim, tudo que eu tô falando é algo muito inicial, né? É muito, assim, de um passinho bem pequeno, assim, para começar a despertar e sair do automático, assim, né? Pro nosso sistema aqui, nervoso, dizer, opa, outra informação tá rolando aqui. Tem outra possibilidade, né? Me vem uma outra ideia, né? Eu tô conversando com você, eu vou ficar só aqui, eu e você, para aprender a ficar aqui só eu e você. O que eu tiver que resolver depois vai ser depois. Não tenho 2 horas para conversar, amiga Cleide, mas eu tenho 30 minutos plenos para ficar aqui com você. Então eu vou ficar 30 minutos com você. Então a gente vai aprendendo a sair da pressa que as pessoas, né, que a sociedade colocou, e vai aprendendo a ficar no nosso movimento até encontrando o que funciona para gente. Para mim, por exemplo, funciona muito fazer um escalda-pé. Nossa, eu relaxo muito. Mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que ouvem música clássica, que ajuda a relaxar. Tem pessoas que é massagem, que também ajuda nesse sair dessa tensão, né? Outras pessoas é ir para praia, ouvir o barulho do mar. Então é você começar aquilo que eu falei lá no início, né? A se oferecer o que de fato você necessita, assim, o que o seu corpo está te dizendo que você precisa de fato, para ajudar ele a sair do automático, e aí sim você vai encontrando novas formas, né, de sensibilizar esse sistema nervoso que está ali só preso, né? Às vezes preso no trauma, que o sistema nervoso hiperativado não é o natural do ser humano, né? Tem a ver com traumas, né? Tem a ver com bloqueios, tem a ver com experiências difíceis que a pessoa passou, né? Então são caminhos, assim, Cleide, que por isso que eu trabalho muito no tempo de cada um, porque para cada um vai ser um caminho diferente de como faz isso, né? Não tem como te dar uma resposta geral, zona.
Eu dei algumas alternativas aqui, né, para ter uma ideia do que pode ser. Mas é o que se você buscar as ciências orientais, elas falam isso há anos, do quanto a meditação faz bem, do quanto ajuda a gente a voltar para o momento presente. E se eu estou mais no presente, eu saio mais do medo, eu saio mais da fuga, eu fico mais com o que é essencial, no aqui e agora. E a gente está aprendendo isso, né? Está absorvendo isso, essas informações que já estavam, né, lá no Oriente vindo para cá, nos ajudando a entender que isso é real, né? Quanto mais eu estou presente dentro de mim, quanto mais eu estou presente na minha relação, quanto mais eu estou presente quando o médico está falando comigo, né, para não florear, isso ajuda muito a gente a ficar ali com o que é mais importante, né? A gente está acostumado, né, a ficar nesse lugar de estímulo o tempo inteiro, e aí quando a gente fala assim, dessensibilizar o sistema nervoso, parece que é uma coisa, vai trabalhar com choque, vai, sei lá, tomar remédio, e na verdade não é isso, né, é um processo mesmo de sair do alerta, daquele sistema de alerta que a gente fica o tempo inteiro, e como você disse, nós mulheres temos uma tendência enorme culturalmente a estarmos nesse lugar de hipervigilância, com o filho, com o marido, com casa, com o trabalho, com todo mundo ao redor, com todo mundo. E a gente percebe até uma pessoa que frequenta a mesma igreja, a gente percebe, vê uma vez na semana, e naquela semana a gente consegue perceber que aquela pessoa naquele dia não está bem. Então, assim, é conectar-se com o todo de um modo que acaba sobrecarregando a gente o tempo inteiro. E quando a gente se depara com um diagnóstico mais desafiador, é um convite absurdo de autocuidado que a gente precisa olhar para a gente mesmo. Em alguns momentos vai precisar mesmo esquecer que tem um monte de outras coisas, que tem filho, que tem marido, que tem casa, e olhar para si. E aí a gente vive realmente num país que tem, e aí acho que também é global. Existem desigualdades que para muita gente não é permitido isso, né? O não estar o tempo todo ativo, né? Trabalhar fora, chegar em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de menino, tem que cuidar das coisas. Então, a gente tem que tentar realmente buscar esses momentos, como o Ed falou, 10 minutos, 15 minutos, em que a gente possa se entregar a algo que pode ser um fazer nada, e que, no meu caso, foi um desafio descobrir isso, né? Fazer nada para mim era perder tempo. Não é bem assim. Ou descobrir o que é que eu quero colocar naquele tempo que me descanse. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica, que o lugar dela do descanso é jardinagem. Então, ela está no corpo em movimento, porém ela não está naquele movimento de obrigação, digamos, né? Ela está no movimento que causa para ela paz, que causa nela um conforto. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar. Há alguns anos eu e o Ed desenvolvendo, né, e aí a equipe também da BNMO, uma cartilha psicoemocional, né, de enfrentamento psicoemocional, e ela está disponibilizada no nosso site, a bnmo.org, então você vai lá, baixa, tem acesso a várias, a gente não pode dizer que são dicas, né, mas algumas ferramentas que tem lá para poder dar um apoio e suporte a isso. E eu acho que ela ficou bem bonitinha, né? Agradecer novamente a Suzarte, que é uma artista que fez as ilustrações, assim como ele fez também da cartilha sobre muito linda. E aí você baixa lá, vai lá, olha esse material. Tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente tem o WhatsApp da associação, a gente tem o e-mail que você pode estar em contato. E também para quem tiver interesse em participar deste grupo de apoio psicoemocional, entre em contato com a gente também. A gente está, várias vezes no ano, a gente abre, né, chamadas para novas, de turmas, mas não chega a ser turma, né, novos grupos. A gente faz esse chamamento. Então, entre em contato, não fica sozinho, não enfrenta sozinho, porque tem um monte de gente passando por isso de formas diferentes, mas pelo mesmo diagnóstico, né? Com vários desafios parecidos, e é importante essa troca. E aí, Wed, a gente precisa falar também das pessoas do entorno, porque o diagnóstico ele vem para aquela pessoa que ela vai aprender, tem que aprender a lidar com o próprio corpo, que agora é um outro corpo, e aquilo que a gente já falou aqui é um desafio enorme, mas também tem aquelas pessoas que estão no em torno dela e que vão ter que aprender a lidar com um ser humano que talvez não esteja mais tão funcional, não esteja mais provedor, esteja em uma depressão, um processo, né, de deprimir, um processo deprimido, né? Uma coisa, a pessoa está deprimida não quer dizer que ela tem a doença, o diagnóstico. Isso é bom deixar bem claro. Mas a gente tem um período, né, do luto, toda aquela dificuldade. Muitos relacionamentos, e a gente também tem um grupo de homens, né? Só homens, que lá dentro desse grupo só tem homens que têm o diagnóstico neuromexiótico, que a gente vê o quanto que é complexo para eles, enquanto homens, passar por esse processo de deixar de ser o provedor, de ter questões relacionadas
relacionadas à mobilidade, né? Dificuldade de mobilidade. As mulheres também deixam de ter algumas vontades e virilidades que os homens também deixam, porque não é uma coisa só do homem. Então, a gente está deprimido também, a gente também deixa de ter interesse em algumas coisas que antes a gente tinha. Então, o cônjuge começa a ver a gente de outro jeito, a mãe, o pai, o familiar, o filho. Então, assim, o que a gente pode dizer para essas pessoas, né, que acabam convivendo e que, em alguma medida, como a gente já teve, né, encontros de filhos que passam a ser cuidadores de uma hora para outra, porque o seu cuidador principal, que em geral é a mãe, né, que nem afeta nós mulheres a cada um, essa mãe passa a ser uma pessoa que precisa de total apoio e suporte, e aquele filho ou filha que sempre foi cuidada passa a ser cuidador da noite para o dia, literalmente. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão escutando a gente agora? E caso você esteja escutando a gente, tenha o diagnóstico, conhece alguém que está convivendo com alguém que tenha, passa para ela também ouvir um pouco para saber que tem esse lugar também de apoio e suporte que a gente oferece, que a gente tem esse cuidado, porque a gente sabe que também é difícil, não só para quem está vivendo com o diagnóstico em si, mas também para quem está indiretamente lidando com ele. Sim, quando você fala, assim, era um tema que eu ia trazer antes, mas me passou. Não podemos esquecer que quando um diagnóstico, né, assim, mais difícil, ele chega na família, já existiam problemas na família antes, né? Já existiam conflitos, já existiam tudo isso. Então, o fato de ter um diagnóstico não quer dizer que resolve, né? Algumas pessoas têm a fantasia, essa fantasias. Então, às vezes, tem algumas relações mais desafiantes ali que enxergar como é que vai lidar agora nesse novo lugar é um desafio muito grande, né? Os acordos, as histórias da família, elas continuam lá. Mas eu acredito que é o mesmo caminho que a gente falou para os pacientes. Os familiares também vão passar pelo luto. O luto de não ter essa pessoa como ela criou a expectativa que teria a vida toda, né? Aquela pessoa, daquela imagem que ela criou também, né? Se é uma mãe, dessa mãe que eu imaginei que ia cuidar de mim até eu chegar a tal idade, assim, de um pai, né? Da imagem que eu tenho do que é um pai, da imagem que eu tenho do que é uma mãe, né? Do que eu construí dessa pessoa. Vai ter um luto sobre isso, né? Então, com tudo aquilo que eu trouxe, né, que carrega, né, as tristezas, as angústias, e como é que eu vou me relacionar com essa pessoa agora? Quem é essa pessoa agora, né? Ela não deixa de ser a essência, mas a relação muda, né? Então, às vezes eu vou precisar, se eu sou o marido, eu vou precisar agora assumir a casa de uma forma que eu não assumia antes. Então, vai mexer em muita coisa dentro de mim também, né? Então traz esses sentimentos que é comum acontecer, e se a pessoa não sabe lidar ainda sozinha, não está conseguindo se encontrar, é o momento de buscar ajuda mesmo, para poder conversar, para poder realinhar, para poder se reorganizar internamente. Imagina para um homem que aprendeu que para ele ser homem ele tem que ser o provedor, né? Ele tem que ser aquele que traz o dinheiro para casa. Então ele aprendeu isso desde criança. Ele aprendeu isso porque viu o pai fazendo isso, os tios fazendo isso. Então parece ser uma virada de chave simples assim, mas mexe com muita informação dentro da pessoa, né? Então é possível, lógico, que a gente tem, né, aí casos de pessoas que ressignificam, né? Mas eu estou trazendo para a gente perceber o quanto é complexo, né, que acontece dentro de todo mundo. Né? O que é que eu falo, o que é que eu não falo, se eu cobro ou não cobro, como é isso, né? Então é um processo de construção, que também tem a hipervigilância, tem o medo de perder a pessoa, né? Então são muitas questões assim que passam pela família, que é muito importante que ela tenha um lugar onde ela possa falar sobre isso, né? Mas falar, sentir, também criar recursos e estratégias para lidar com isso, né? Para ver até onde tudo isso que ela está sentindo é a partir do medo que ela sente ou do que é real mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela não está sem surto, não está com nenhuma questão mais crítica assim, mas o medo permanece, né, nesse familiar. Então, tirar também, desensibilizar também esse familiar, né? E aí as estratégias são muito parecidas do que eu trouxe. Talvez para os familiares seja interessante assim, será que eu tenho alguém também que eu possa conversar além da terapia, né? Alguém que eu possa desabafar, tem alguém que eu possa buscar assim para poder cuidar
né? Me ajudar a me cuidar. Às vezes sair também um pouquinho mais desse papel do cuidador, né? Ir para outros espaços, depois volta, se recarrega, volta. Porque estar nesse lugar de cuidador, principalmente quem é em tempo integral, é um trabalho, é uma posição desgastante, né? Porque acaba se abdicando de algumas coisas de si mesmo. Então, são processos intensos que eu acho que é bem importante buscar estratégias de como é que eu posso cuidar mais um pouquinho de mim mesmo, sem deixar o outro, né? Não precisa disso. Tem isso assim também, sabe, Cleide, parece que tem uma ideia, ficou uma ideia no inconsciente coletivo, que se eu cuido de mim, se eu vou olhar para mim, eu vou abandonar o outro. Isso não é verdade, né? Cuidar de mim é para que eu possa cuidar do outro de uma forma mais inteira, sem cobrar do outro tanto assim, para que ele satisfaça os meus vazios, né? Então é nesse sentido. Então, os familiares poder buscar alguns amigos ou esporte, ou fazer coisas que ajudem também a cuidar da sua própria saúde mental, além do trabalho, além que outros locais, que outras pessoas eu também posso estar para me nutrir também e voltar para essa pessoa ainda mais nutrido, ainda mais com disponibilidade para cuidar, para oferecer o melhor. Então isso é bem, bem bacana, assim, importante. Lembrando que você está construindo, né, essa nova identidade, esse novo lugar dentro de você, na relação. E aí, para a gente não deixar de falar o que é o tema, né, do nosso ponto, o que depois de tudo isso que a gente conversou, configura-se saúde mental? Então, só acho que para resumir, né? A saúde mental ela tem mais a ver com o equilíbrio das esferas da nossa vida, né? Então, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do nosso emocional, o equilíbrio do nosso corpo físico, o equilíbrio do nosso mundo espiritual individual, né? Na linha de que cada um acredita. No nível social também, isso é bem legal, assim, né? Porque às vezes a gente pode estar num grupo social que não faz bem para a gente. Então, encontrar um equilíbrio, né? Nessas áreas. Isso faz com que a gente tenha uma saúde no mental, né? É importante. O equilíbrio não quer dizer o meio, né? É aquilo que é agradável ali, que é saudável para mim, que não me machuca, né? Que eu não preciso me esvair para poder ter aquilo, né? Então, é isso, assim, né? Eu lembro de uma cliente que falou assim, chegou no consultório e falou, o Ed, tudo sou eu. Eu disse, então, às vezes a gente tem ajuda no caminho, né? Por isso que a gente vai olhando para essas outras esferas, né? Como é que tá a minha esfera social, né? Meus amigos. Assim, amigos, quando eu falo, são as pessoas que realmente estão comigo, né? Eu tô alimentando isso porque, eu não posso sair de casa, mas eu tenho um celular e eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso marcar para essa pessoa vir aqui em casa, né? Tem essa possibilidade, né? Para quem não pode se locomover assim com mais facilidade. Então, se eu vou buscando um equilíbrio nessas áreas, a minha saúde em todos os níveis vai melhorando. A gente tem que lembrar que o grande desafio é buscar o bem-estar, né? E aí o bem-estar é esse lugar que eu oi mesmo, de relações que a gente não se esforce tanto para caber, que a gente não se esforce tanto para dar conta. Os grupos de apoio são extremamente importantes, seja na sua igreja, seja dentro de associações como a BNMO tem, porque é dentro do coletivo que a gente se percebe, se humaniza, percebe o outro, troca. E aí entra também o que o Ed trouxe, né, que tem a ver com a saúde social. Estou saindo, estou me relacionando. Eu vejo muito isso, né? Eu estou afim, não quero ver ninguém. O corpo mudou, inchou por causa de corticoide, tá cadeirante. Então, esse corpo novo também traz esse lugar da gente não querer fazer aparições sociais, digamos assim, mas é preciso que aconteça algum tipo de movimento social, que o ser humano ele é um ser social, né? A gente precisa conviver com as pessoas, estar em sociedade, seja dentro de grupos de suporte, realmente, para o cuidado específico daquele diagnóstico que você tem, daquela doença, ou que sejam grupos de esporte, ginástica, grupo de idosos, grupos, enfim, aquele lugar que você vai e que sai de lá um pouquinho melhor, né? Sai de lá um pouquinho mais leve, um pouquinho mais alegre. Acho que a gente tem que buscar isso aí. Às vezes é ficar na porta de casa, vendo a vizinhança subir e descer, né? É preciso se colocar nesse lugar de estar em sociedade de algum modo, para que a gente não se isole muito, para que esse isolamento não cause um processo de
que a gente se deprima mais do que o necessário para enfrentar aquele momento, e aí realmente cria uma patologia, né? Uma depressão, ou algo que precisa de uma intervenção maior, de medicamento. Então, tem coisas que a gente precisa apoiar. Se precisar de medicamento, é procurar Sim. médico, né, o psiquiatra, principalmente, e às vezes o próprio neurologista também dá algum suporte em relação a isso, e que não há nenhum defeito com você, não há nenhum problema, você não está ficando doido, maluco, porque você, naquele momento, está tomando um medicamento. Eu tomei medicamento, quando eu precisei me regular, porque eu não estava dando conta do que estava acontecendo. Então, é possível ser uma estratégia para você voltar a ter saúde ou adquirir uma saúde mental e emocional, esse equilíbrio, esse bem-estar. Então, não se sintam menores ou prejudicados ou se coloquem nesse lugar de preconceito por estar precisando de um psiquiatra ocasionalmente ou cronicamente. Mas o importante é que você, mesmo usando um medicamento que seja contínuo para questões que sejam de saúde mental, você está se colocando nesse lugar de cuidar-se, né? De se colocar no lugar de cuidado, de equilíbrio, de buscar esse equilíbrio mínimo, que é como a gente falou, que não é um lugar, e são lugares que você vai passeando, né, na vida, indo, subindo e descendo, mas que aquilo não te desgaste ao ponto de você entrar em um colapso. Leide, você falou da palavra bem-estar, e aí eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra, e aí uma pessoa perguntou assim, Ed, eu posso, falando sobre bem-estar, né, saúde mental e tal, ele falou assim, Ed, para eu relaxar, eu gosto de tomar uma. Eu posso? Lembrando que Como tomar um aqui no Nordeste é beber álcool, né? Tomar alguma coisa alcoólica. isso, bebida. E aí eu falei para ele assim, disse, olha, tudo que for excesso ou falta é prejudicial, porque são os extremos, né? Então tudo que é excesso é prejudicial. Amor demais mata e sem amor também morre. Então, assim, acho que tem isso. O bem-estar tem a ver com eu tô no excesso, eu tô na falta, né? Então, encontrar um lugar aí que seja melhor. Porque, por exemplo, se eu gosto de meditar, eu adoro meditar, mas se eu estou com raiva e vou meditar, não vai me ajudar. Porque a raiva é uma emoção que vai dar movimento. Então a meditação não vai ajudar a minha raiva. Pelo contrário, eu vou ficar com mais raiva ainda que eu não vou conseguir me concentrar, né? Então tudo vai depender de como você vai dosar na sua vida, né? Então você deu o exemplo, né, de ficar na porta de casa. Ah, eu tô com receio ainda porque eu tô com o meu corpo mudado. Sim, mas tem alguém que se tiver do meu lado me dá mais segurança, pronto, então eu vou chamar essa pessoa, né? Tá, mas eu não dou conta de ficar o dia inteiro, mas eu dou conta de ficar 1 hora, 30 minutos. Então são esses acordos que a gente precisa fazer com a gente para a gente aprender um novo caminho. Porque tem isso, né? De sair do 8 e do 80, 580. Então, para eu sair de casa, já tenho que sair me entendendo, empoderado, porque não, gente, não é assim que funciona, né? É um caminho que a gente vai aprendendo como é, né? Os lugares. Então, eu não vou sair de casa para um lugar que eu vou ficar desconfortável. Eu vou para um lugar onde eu sei que o lugar me faz bem e eu vou ficar confortável. Vou começar assim e depois eu vou ampliando. É isso. A gente tem uma máxima aqui dentro do nosso podcast, Ed, que como ele se chama Conexões Verdes, a gente entende que esse verde tem a ver com esse lugar mesmo de bem-estar, né, de coisas saudáveis. E aí as conexões, elas se dão pelas pessoas também, e a gente acredita que as histórias fazem a gente se conectar muito mais às pessoas, porque a gente acaba conhecendo um pouco delas, conhecendo como que elas entendem o mundo, que compreendem o mundo. E eu queria te convidar para você contar para a gente alguma história que você sinta que é pertinente aqui nesse momento. E caso você não tenha especificamente uma história que você lembra aqui agora, que você possa contar para a gente então por que você escolheu a psicologia, por que você escolheu e aceitou a gente estar junto nesse trabalho relacionado à anemia e às doenças raras. O que é que você tem aprendido aí nesse processo, desse nosso caminhar enquanto associação? Então, fica muito à vontade para você trazer para a gente algum aspecto desse universo que para mim, para você surgiu quase igual quanto para mim, né? Que foi quando eu trouxe para o seu diagnóstico, que eu estava com ele
E aí, a partir disso, a gente foi descobrindo muita coisa juntos também. Então, fique à vontade para você contar alguma história, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de você. Ah, Vai ser uma honra escutá-lo. quando você traz, então, a primeira coisa que eu me conectei foi: eu sou um homem muito cuidador. Eu sou essa pessoa. Assim, eu aprendi que eu sou essa pessoa, né? E aí, por isso que eu entendi, quando eu entendi isso, eu entendi por que que eu escolhi a psicologia, assim, né? Que é um lugar de cuidado, né? De um cuidado bem, assim, bem minucioso, assim, do outro. E com o caminhar da experiência, conhecendo outras pessoas, outros lugares, outras instituições também que eu já colaborei e também aqui com a ABN, eu aprendi que eu posso desenvolver esse dom, né, que é do cuidar, mas sem me abandonar. Isso tem sido assim um aprendizado surreal assim para mim. Eu aprender como é você ser uma pessoa que adora assim agilizar a vida do outro. Menino, vai aqui, ó. Ele faz isso mesmo. Gente, o modo solucionador nato. Isso, e como não se abandonar, assim, né? Como não deixar de dormir direito, como não deixar de fazer as coisas que são importantes para mim por causa do outro, né? Então, no caminho eu aprendi que amar o outro é viver a vida, essa vida, né? Do outro, assim, fazer tudo. Só que não é isso, né? Porque se eu também fico só no outro, eu vou cobrar de alguém isso. Essa conta vai ficar grande, né? E às vezes o outro não tem para oferecer, né? E aí esse foi o grande aprendizado que eu tenho tido assim, na minha vida, nos lugares que eu tenho passado, com as pessoas que eu tenho atendido, o como você pode continuar cuidando de você e cuidando do outro. Porque cada um está vivendo um processo, cada um está vivendo uma jornada, cada um tem trauma dentro de si, né? E a gente está aqui para se apoiar, porque eu não teria todo esse aprendizado que eu estou tendo junto à BNMO, né? Não só com os pacientes, mas com todos os profissionais que a gente encontra na caminhada, se você também não tivesse me convidado. Então, é algo que é em conjunto, né? A gente evolui em conjunto. A gente aprende muito com o outro. E para mim, a minha vida hoje tem caminhado muito assim nesse sentido, né? Como é que eu posso continuar evoluindo sem precisar parar a minha evolução, porque alguém não está indo, mas também, né, trazer várias pessoas junto comigo também, né? Não no meu processo, cada um no seu caminho, né? Cada um no seu ritmo. Mas embora, galera, bora junto que a gente vai longe, né? E olha quanto a BNML tem ido longe, né? Olha o quanto nós temos ido longe, né? Olha o quanto vários pacientes têm relatos assim incríveis, né? De melhor evolução, de ressignificação, né? Então, eu acho que essa é a minha história do o quanto é possível nós evoluirmos assim, individualmente e em grupo também. Conectados, né? A gente acredita realmente nesse crescimento coletivo, né? E não é um formato utópico, é um formato que a gente tem provado que é possível, desde o início. Porque lá no início da BNMO, a gente começou fazendo trabalho de mentoria, de empregabilidade e renda, e esse grupo terapêutico de psicologia, porque nas conversas que eu tive com ele, a gente entendeu que era o que tinha mais desorganizado a mim e as pessoas mais próximas que a gente tinha tido contato ali, que tinha NMO, que era a parte financeira, né, carreira, e quem eu seria a partir do diagnóstico no mundo profissional e financeiro. E a partir disso, a parte psicoemocional que precisava para dar um suporte para que isso tudo voltasse a acontecer, né? Ou da mesma forma, na mesma carreira, ou fazendo uma transição de carreira, que foi o meu caso e que tem sido o caso de várias pessoas que a gente tem acompanhado. Então, a história da BNMO começa assim, né? Da gente perceber quais eram as piores dores e o que é que uma sustentaria na outra e o que é que a gente poderia fazer dentro do que tínhamos, que naquele momento éramos poucos e tínhamos a nossa boa vontade e o nosso sentimento e a certeza desse crescimento coletivo, dessa conexão, que ela pode realmente alavancar muita gente ao mesmo tempo, cada uma no seu momento, né, com as suas questões, mas que é sim um processo que ele é coletivo e que a gente chama muito de egrégora, né, uma egrégora que pode ser fortalecida e é o que a gente tem construído, que a gente tem acreditado. E eu agradeço muito a você, Ed, por fazer parte disso, por ser um elo de muita força dentro dessa corrente, né, dessa conexão, por hoje estar coordenando outras pessoas, né, outros psicólogos, outros terapeutas que fazem parte dessa equipe, e que eu sei que cada ano a gente vem crescendo, né, cada ano vai chegando mais um, mais dois, e hoje a gente já está com um grupo
de profissionais bem bacana. E lembrando que o grupo psicoemocional, ele não é um grupo que busca que a pessoa fique lá para sempre. Ela pode ficar, mas o que a gente percebe é que as pessoas vão, se ressignificam e vão para a vida, que é uma coisa muito... É objetivo, né? É muito nosso objetivo, era isso, desde o começo. Como que a gente pode dar um suporte para que essas pessoas possam voltar para a vida mais fortalecidas, mais conscientes de si, mais conscientes do outro, se cuidando mais. Então, a gente tem conseguido chegar nesse objetivo. E você é uma parte importantíssima dessa engrenagem. Então, eu agradeço aqui, como sempre, né? Por tudo, por tanto, por sempre, pelo que virá. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa. E aqui deixo você para você falar suas palavras finais desse nosso episódio, que é só aconchego no coração. E lembrando para todos da cartilha que você pode baixar no site abnmo.org, do grupo de apoio, quem se interessar, tanto cuidadores e familiares, que é um grupo diferente do grupo das pessoas com o diagnóstico, e também dos homens. O homem que tem o diagnóstico de neuromielite óptica, existe um grupo que só tem homens lá dentro. E o Ed coordena, e é para vocês conversarem as suas questões também lá dentro. Então, estão todos convidados a participarem, porque realmente é um espaço que a gente busca transformação, que a gente busca dar esse suporte, esse apoio para a transformação. E no que depender da gente tem feito, no que a gente consegue fazer, a gente está doando isso aí para vocês. Então, aproveitem. O Ed, obrigada. Primeiro, gratidão imensa a você, né? Você sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por você, pessoa, você profissional, quanto você vai e leva todo mundo junto. Isso é lindo, isso é precioso demais. Então, eu fico muito honrado em fazer parte dessa história, em fazer parte da sua vida também, de poder colaborar muito. Eu agradeço muito também as outras profissionais que também, as psicólogas, né, que estão com a gente. Gratidão imensa, assim, pela troca, né, pelo tempo, né, de poder compartilhar com o grupo da família, os atendimentos individuais, isso é muito importante, né? Nosso trabalho. A toda a equipe também, que é incrível, né? Essa equipe é muito legal. A gente se encontra e se reconhece. Esse é um clima organizacional incrível, de muito aconchego, né? De muita saúde, isso é importante. Gratidão imensa por esse convite aqui também. Estamos juntos, estaremos juntos sempre, né? É isso aí. É isso. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada a você que está aí do outro lado escutando a gente, por estar aí e também por, de algum modo, fazer parte de todo esse movimento. Porque se você está aí escutando a gente, se interessa pela causa, se interessa por fazer também diferente, também se interessa nesse processo todo de transformação que muitos de nós temos que fazer arrebatadoramente, né? Porque acontecem diagnósticos, mas dentro da nossa vida, a todo momento a gente está vivendo transformações, sejam elas pequenininhas ou sejam elas bem grandes. Então, a você, o nosso muito obrigada por acreditar e confiar no trabalho da BNMO, todo mundo que participa dos grupos de apoio também, que já participaram, os que estão também atualmente. Obrigada por essa confiança. E é isso. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Continuem conectados com a BNMO pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Aqui também no podcast, todo mês a gente lança um novo episódio. E não se percam de si, não se percam da gente, porque a gente não vai se perder de vocês, porque a gente gosta muito de estar com todos. Um cheiro bem cheiroso em vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima!